Aula de número 24 sobre o básico de Java. Nesta aula de número 24, a gente vai estudar basicamente aí sobre encapsulamento, né, que é um assunto relacionado à orientação a objetos. Então, se você quer ter acesso aos outros vídeos, basta você ir no perfil que você está assistindo esse vídeo, né, e assistir os demais vídeos, né, onde eu falo também sobre PHP, C++, JavaScript, HTML, né, dentre outras coisas, beleza? O material que eu estou utilizando é esse aqui, ó, Introdução à Programação em Java, que é um livro que eu mesmo escrevi, beleza? Bom, recado dado aí então, né? Vamos lá então para estudar encapsulamento. A gente viu aqui no primeiro vídeo aí sobre abstração, né? O vídeo 23. E agora a gente vai estudar sobre o encapsulamento, né? Obviamente não vou ler isso aqui tudo para a gente não perder muito tempo e ser um pouco mais direto. Bom, o encapsulamento aí, né? Ele é basicamente, né, uma forma de você estar escondendo as propriedades de uma classe, certo? Em um código bem escrito, uma classe jamais deve ter acesso às propriedades de outra classe, né, sem que ela passe pelos métodos da própria classe, certo? Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né, de uma classe que poderia representar uma conta bancária. Então, vou criar aqui uma classe chamada conta, né, e vou adicionar aqui nessa nossa classe uma propriedade aí, uma variável, né, que vai ser uma propriedade chamada saldo, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o saldo, né? Bom, o que acontece então? Eu vou instanciar essa classe conta. E o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um método, né, para a gente estar depositando dinheiro e atualizando esse nosso saldo. Então, eu vou criar aqui então o método depositar. Então, como parâmetro aqui, ó, eu vou passar um valor, né? E vou pegar esse saldo nosso aqui e vou estar fazendo isso aqui, ó. Então, saldo é igual a saldo mais o valor informado aqui, ó, no parâmetro, né? Você poderia abreviar colocando o sinal de mais aqui também. Não vou abreviar muito, porque quem está aprendendo aí, né, às vezes pode ficar um pouco confuso. Vou explicar isso aqui um pouco mais para frente. Então temos aqui o método depositar, que vai atualizar o valor do saldo. E também temos um método para a gente retornar, né, o valor desse saldo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou criar o método getSaldo. A gente está retornando aqui o saldo. Então, esse aqui deposita, esse aqui consulta, certo? E atualiza essa nossa variável aqui, ó. Então, a nossa conta aqui, né, o que eu vou fazer então? Eu vou depositar um dinheiro, né, vamos supor lá que eu vou depositar aí R$1.500, certo? E aqui na linha de baixo, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar consultando esse saldo. Então, conta, ponto, né, get saldo. Deixa eu informar aqui que isso aqui se trata de um saldo. Dá um F6 aqui para compilar, rodar o nosso código, né? E a gente tem aqui agora, ó, um saldo aí de 1.500. Eu vou depositar, né, mais R$500 para a gente fechar um saldo aí com 2.000, certo? Então tá aí, ó, 2.000 como era de se esperar. Beleza, maravilha, ótimo, né? Então tô com R$2.000 na minha conta. Aí o que acontece? Você tem aqui a propriedade saldo, né, da sua conta, que está sendo alterado pelo método depositar. Porém, né, esse camaradinho aqui, ó, esse saldo, ele também pode ser acessado por qualquer classe, certo? Sem passar pelo método depositar, certo? Então, se eu, por exemplo, eu vim aqui agora atualizar aqui o nosso saldo, ó, nesse caso que eu estou utilizando a variável, não mais o método depositar, eu consigo, por exemplo, colocar um saldo de R$1.000.000, ó, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, R$1.000.000. Agora eu vou consultar o nosso saldo aqui, ó. Tá vendo? Ó, R$1.000.000, né? Ou eu poderia, por exemplo, aí, né, colocar R$1.000.000 negativo. Agora você está devendo R$1.000.000. Certo? Por que isso acontece? Qual que é o perigo disso aí? Uma classe, né, por exemplo, essa classe Projeto Estudo, que é uma classe principal que a gente está utilizando, em hipótese alguma, ela pode atualizar as propriedades da classe conta sem passar pelos métodos da própria classe conta, certo? Isso aqui não pode acontecer, isso aqui quebra a integridade de uma classe. Então, você tem que fazer o encapsulamento das propriedades dessa classe. Quais que são as propriedades dessa classe conta aqui? Ó? Propriedades são as variáveis que guardam valores. Então, é basicamente o saldo. O que você vai fazer? Ao invés de manter ele público, né, acessível a todos, você coloca ele privado, private, certo? Agora, se um espertalhão aqui na nossa outra classe tentar alterar o saldo manual, ó, o compilador aí vai mostrar que há um erro, certo? Ó, então, tem um erro aí, não vai nem permitir o código ser compilado. Então, a gente garante aí, né, uma integridade maior para a nossa classe, beleza? Bom, e digamos o seguinte aí, né, para finalizar o vídeo. Digamos que eu vou tentar depositar, por exemplo, R$500 negativo, né? Então, como a gente passa pelo método depositar, o que eu posso fazer agora? Eu vou verificar se o valor informado, né, ele é maior do que zero. Então, se ele for maior do que zero, é a condição para que eu consiga depositar. Não faz sentido eu depositar um valor negativo. Então, logo aqui, ó, quando eu tentei depositar um valor negativo, simplesmente não vai funcionar, certo? Como era de se esperado. Então, a gente vai conter o saldo aí, ó, de apenas 1.500, beleza? Então, você garante um pouco mais de integridade na sua classe. Nesse caso aqui, eu removi o menos, né? E agora a gente vai ter R$2.000
de saldo aí, ó. Então, encapsulamento significa esconder as propriedades de uma classe, beleza? Bom, na próxima aula aí a gente vai ver sobre herança, né, e depois também o básico de polimorfismo. Então, espero até a próxima aula. Valeu e até mais.